Vamos então à gestão de usuários agora. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo como você cadastrar novos usuários, departamentos e também definir as permissões, o perfil de permissões, né? Então aqui você vindo aqui nessa aba, aqui nesse ícone de configurações, depois você vem na aba de usuários e aqui você vai ter essas três abas, né? A primeira aba de usuários, a segunda aba de departamentos e a terceira aba de perfil de permissões. Eu vou começar pelo perfil de permissões, porque o sistema ele só permite você criar usuários não administrativos se você tiver um perfil de permissão criado para poder associar, né? Então eu já vou começar aqui criando esse perfil, eu vou clicar nesse botão aqui, vou definir um nome para esse perfil teste, eu vou chamar desse nome. Descrição teste. Opa. E aqui eu posso marcar as definições, né? Eu vou assim falar objetivamente aquelas que não são tão explícitas assim, né? Quando você lê, essa parte aqui de acesso rápido, de configurações e de painel principal é de visualização. Então você marcou, aparece, desmarcou esse usuário que faz parte dessa permissão, que vai ter essa permissão associada, ele não visualiza, né? Então eu vou falar especificamente a respeito do atendimento, que aqui envolve um nível de complexidade um pouquinho maior em termos de funcionamento de permissões, né? Então aqui apenas seus atendimentos. Se você marcar aqui, ele só vai ver os atendimentos associados ao usuário dele, né? Então mesmo que os atendimentos estejam no mesmo departamento dele, ele só vai conseguir ver se tiver associado ao usuário dele. Vê todos em aberto, né? Então além dos dele, ele consegue ver aqueles atendimentos que não estão associados a nenhum usuário. Né? Então, por exemplo, se você tem uma equipe de vendas, mas que você queira que algumas dessas pessoas da equipe de vendas monitore também, possivelmente atendimentos que às vezes não completam o fluxo de chatbot ou algo similar, então você marca essa opção que esse usuário ou esses usuários que fizerem parte desse perfil vão conseguir ver esses atendimentos em aberto. Aqui apenas seu departamento, né? Então aqui normalmente você não usa associado a esse, porque não faz muito sentido a pessoa ver só os atendimentos dela e também os do departamento, né? Então esses dois aqui são conflitantes. Se você usar apenas seu departamento, você não tem necessidade de marcar esse e vice-versa, né? E aqui apenas suas mensagens, que você marcando esse aqui, quando esse usuário receber uma transferência de um atendimento, ele só vai ver as mensagens que foram trafegadas no atendimento dele, né? Então, por exemplo, se um usuário vem do setor financeiro e teve uma conversa a respeito de alguma informação peculiar ao departamento financeiro, né? Quando o departamento financeiro transferir esse atendimento para esse usuário, ele já não vai conseguir ver essa conversa que foi desenvolvida pelo setor financeiro, né? Então, você marcando essa opção aí, ele só vê apenas as conversas dele. Então, eu vou salvar aqui desse jeito mesmo. Eu não vou realizar um teste em tempo real aqui não, para esse vídeo não ficar muito longo, né? Eu só vou explicar as funcionalidades. Bom, depois que eu já criei esse perfil teste, agora eu vou criar o usuário. Esse usuário é o usuário admin, que já vem criado, e obviamente você não vai conseguir modificar ele por aqui. O usuário logado ele só consegue modificar as informações dele por aqui pela aba de sua conta, né? Então, voltando aqui para usuários, eu venho aqui e vou adicionar um novo usuário. Aqui, tanto faz você colocar nome, e-mail, enfim. Esse e-mail aqui é fictício, obviamente. Eu vou colocar um, dois, três, quatro, cinco. Agente IA, por enquanto, não, né? Essa parte aqui de agente IA é quando você criar o seu agente de IA, você pode associar o agente IA diretamente nesse usuário, né? Que é como você ativa um agente de IA. Você tem que criar um usuário e associar um treinamento a ele. E é exatamente aqui o ponto que a gente estava falando a respeito do perfil de permissões, né? Então, ou ele é administrador, não sendo administrador, você tem que necessariamente associar um perfil de permissão, que foi o que a gente criou ali, né?
O usuário administrador ele tem acesso a absolutamente tudo, inclusive o gerenciamento de usuários, né? Então ele consegue criar novos usuários, remover usuários já criados anteriormente. Então aqui eu vou salvar como não administrador, tudo certo, salvei. Pronto, nesse momento esse usuário já foi criado, né? Basta eu passar esse link aqui da URL acima e passar para os outros usuários e cada um entrar com seu usuário e sua senha que vai conseguir ter acesso de acordo com o que você definiu lá no perfil de permissões. E o último passo aqui seria os departamentos, né? Que você pode criar um departamento aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, financeiro. Aqui você tem como definir se as transferências vão ser associadas automaticamente ou não, ou seja, pelo chatbot, se você definir a transferência para esse departamento, você quer que ele fique em aberto lá esperando o usuário atender ou você quer que aleatoriamente ele já pegue da lista de usuários definidos nesse departamento e já transfira direto, né? Aí fica a seu critério. Você pode ter departamentos mistos também. Você pode ter um departamento associado automaticamente, por exemplo, vendas, que normalmente tem esse perfil, né, de você ter lá, sei lá, 10 usuários vendedores recebendo atendimentos proporcionais, né? Ou seja, se chegar a 10 atendimentos, vai ser dividido proporcionalmente. Ou você pode ter atendimentos em abertos para departamentos mais administrativos, né? Então aqui eu vou colocar para não associar automaticamente, por enquanto. E aqui você vai definir o horário de atendimento desse departamento. Então você pode ter departamentos também com horários diferentes de funcionamento. E necessariamente você tem que preencher, porque se você não preencher, no momento de transferir, ele vai verificar aqui se tem algum horário definido. Se não tiver, ele vai dizer, ele vai transferir para o fluxo que você determinou lá, para caso não esteja em horário de funcionamento, né? Então eu vou colocar aqui somente segunda-feira, mas obviamente você vai preencher com os dias completos do seu expediente, né? Aqui, feriados, a gente colocou aqui um importador de feriados, eu já vou colocar 2026, a gente já está no finalzinho de 2025, e ele já importa todos os feriados oficiais, né? Obviamente aqui você pode incluir os feriados municipais ou algumas datas que possivelmente você tenha peculiares na sua agenda, né? Então, todas as datas que estão aqui presentes no chatbot, quando você definir lá para transferir para esse departamento, se for um desses dias, ele vai considerar como não, como fora do expediente, né? E aqui é onde você associa os usuários criados a esse departamento, né? Que por que você vai fazer isso? Para que eles peguem o perfil de permissões, às vezes você marcou lá somente departamentos, né? Então, esses usuários aqui marcados, eles que vão poder ver todas as conversas desse departamento que a gente está tratando aqui agora. E também, se você definir associar automaticamente, ele vai utilizar essa lista de usuários marcados aqui para poder transferir automaticamente proporcionalmente, né, mas de forma aleatória. Ele não segue uma ordem, não é essa ordem que está definida aqui, mas vai ser uma ordem aleatória, mas ele vai mandar proporcionalmente a mesma quantidade de atendimentos para cada usuário, né? Então aqui você pode criar a quantidade de usuários de acordo com o seu plano. Você tem essa limitação e os perfis você não tem limitação. Então você pode criar a quantidade de perfis que você precisar, do mesmo jeito que departamento. Então essa parte de gestão de usuários, departamentos e perfis, basicamente é isso aí.